Bom, boa tarde a todos os companheiros presentes. Um assunto de interesse dos carteiros motociclistas, especialmente em razão da promulgação da Lei 12.997 de 2014, que foi promulgada esse ano, de junho, à memória, e logo no mês de outubro houve uma regulamentação por parte do Ministério do Trabalho, porque leis dessa natureza que versam sobre adicional de insalubridade, de periculosidade, dependem de uma regulamentação do Ministério do Trabalho para que elas tenham plena eficácia. E o Ministério do Trabalho regulamentou a lei, mas nesse interregno aconteceu um fato curioso, que foi a propositura de uma ação de uma associação que defende o setor patronal, e a portaria que regulamentou a lei, através dessa ação, foi suspensa pela Justiça Federal em Brasília. E em dezembro, o Ministério do Trabalho editou uma outra portaria suspendendo os efeitos da portaria anterior que regulamentava a Lei 12.997, que alterou o artigo 193 da CLT, que passou a conter também ali como atividade perigosa aquela que é desenvolvida pelos trabalhadores que fazem uso da motocicleta. Essa lei, na verdade, ela é uma conquista da categoria dos motoboys, vamos dizer, É uma conquista deles, só que, embora não haja previsão de que os carteiros também teriam esse direito, nós temos o entendimento, como jurídico de diversos sindicatos espalhados pelo país, que os carteiros também, por fazerem uso da motocicleta no desempenho das suas funções, também teriam e têm direito a esse adicional. Esse assunto, para nós, ele é tranquilo, é cristalino, nós não temos nenhuma dúvida sobre ele. Acontece o que, especificamente, na categoria dos excetistas? A partir de dezembro, a empresa ela fez uma opção, ela tomou uma decisão, e mesmo com a suspensão da regulamentação, ela optou em pagar o adicional de periculosidade. A análise jurídica que a empresa fez, ela entendeu que ela estaria correndo menos risco. Por quê? Porque o adicional de periculosidade foi estabelecido em lei, e é uma norma que tem o objetivo de proteger, resguardar, enfim, voltar à proteção da saúde do trabalhador. E é uma norma, inclusive, que eu tenho dito isso para o Divisa, enfim, que sequer o sindicato pode negociar. Esse tipo de direito, ele é inegociável. Nem se a diretoria do sindicato quisesse negociar, ou se a diretoria da Findect ou da Fintech quisesse negociar, eu, juridicamente, iria dar uma opinião que isso é impossível, porque normas dessa natureza são normas de caráter público, são normas que visam a proteger a saúde do trabalhador, então, portanto, elas não são objeto de negociação. Só se o dirigente sindical for muito pelego para querer discutir e negociar esse tipo de coisa. Então, está na lei, e a lei tem que ser cumprida, é o que nós vamos defender, certo? Agora, por que a categoria de vocês tem uma situação peculiar? Porque os carteiros motociclistas já recebem o AADC, certo? E o que a empresa alega? O que a empresa alega no dissídio que ela suscitou lá no TST em Brasília? E dissídio, lembrando aos companheiros aqui presentes, dissídio é um processo, é uma ação judicial, Só que é uma ação judicial específica. Por quê? Porque discute os interesses de toda uma categoria. A empresa suscitou esse dissídio porque ela não quer pagar os dois direitos ao mesmo tempo, concomitantemente. Ou seja, a empresa, o jurídico da empresa é contra a cumulatividade desses dois direitos, alegando que, qual a alegação da empresa? Eu não posso pagar o adicional de periculosidade e também pagar o AADC, porque são benefícios, são direitos idênticos que têm o mesmo fundamento, a mesma natureza jurídica. Nós discordamos da empresa.
né, jurídico de diversos sindicatos do país todo, têm a mesma opinião, né, não há divergência, e todos defendem a tese de que esses dois direitos, né, o adicional atividade de distribuição e coleta, ele surgiu por força de uma norma regulamentar da empresa, que é o PCCS. Né? A previsão normativa do ADC é o PCCS. Está estampado lá. Nós nem estamos entrando tanto na discussão se esse ADC é o mesmo adicional de risco lá do passado. Certo? Nós não estamos entrando muito nessa discussão, não. A empresa, ela inscreveu esse direito, né, numa norma que ela mesma criou, embora tenha surgido a partir de um dissídio de 2008. Mas, assim, de forma objetiva e bem resumida, nós temos o entendimento de que são direitos distintos, de fundamentos distintos, né? Um surgiu por um motivo, por uma causa, e o outro por uma causa diferente. O adicional de periculosidade, ele é voltado exclusivamente para os trabalhadores que desempenham as suas funções com a motocicleta. Né? Assim como esses trabalhadores, é uma situação peculiar, específica, é uma conquista nova. Por quê? Porque o carteiro que utiliza uma motocicleta, ele sofre um risco específico, um risco que o carteiro pedestre não sofre. Né? Então, assim, não dá para a gente acatar esse argumento de que são idênticos. Por quê? Porque o carteiro pedestre vai continuar recebendo a ADC. E o carteiro motociclista vai continuar sofrendo os mesmos riscos que o carteiro pedestre. Só que o carteiro motociclista, por conta de força da lei, né? E aí não é uma questão de disputar, né, com o carteiro pedestre, é uma previsão legal, surgiu uma lei, fazer o quê? Surgiu uma lei que é específica. O indivíduo ele só recebe esse adicional se ele desempenhar suas funções com o uso de uma motocicleta. E aí o companheiro agora trouxe uma informação, só abrindo um parênteses, que em alguns setores os gestores estão induzindo os trabalhadores a deixarem a motocicleta de lado e passarem a realizar as suas entregas utilizando o veículo. Né? Se o trabalhador fizer isso, ele estará construindo um histórico que será favorável para a empresa. Por quê? Porque o adicional de periculosidade, ele exige para o seu recebimento uma condição. Qual a condição? Que o companheiro trabalhe em cima de uma moto. Bom, se o companheiro não trabalhar em cima de uma moto, ele não tem direito a receber o adicional de periculosidade. Acabou, certo? É uma condição sine qua non, essencial para o recebimento desse adicional, que não se confunde com o ADC. No nosso entendimento, tá certo? O carteiro motociclista, ele sofre os mesmos riscos de um carteiro pedestre. Se a gente pegar dois conjuntos, existe um ponto de intersecção, que é um risco que os dois sofrem. Mas o carteiro motociclista agora tem a lei. Né? Por azar da empresa, surgiu essa lei e nós temos o entendimento que ela deve ser respeitada. Né? E entendemos que os dois benefícios, eles são cumulativos, eles devem se acumular. Ou seja, o trabalhador carteiro motociclista tem o direito de receber os dois, certo? O que a empresa quer no TST? Que o TST exclua, tire a obrigação dela de pagar um dos dois. Ela quer pagar um só. E no pedido que ela faz, no dissídio, pode ser qualquer um, desde que seja um. Ela não quer pagar os dois. Então o pedido que ela faz é para que o TST, né, a obrigue, enfim, e reconheça, né, que ambos são idênticos e que ela pague ou o ADC ou que pague o adicional de periculosidade. Há uma tendência, no nosso entendimento, do TST privilegiar o adicional de periculosidade. Por quê? Porque foi instituído por lei. Nós fizemos em dezembro uma audiência, né, e a audiência foi presidida pelo ministro Ives Gana, que tentou aí elaborar uma proposta de acordo, mas no nosso entendimento a proposta de acordo ela é prejudicial aos trabalhadores. Agora é óbvio, por que nós abrimos espaço para se discutir e até mesmo eventualmente negociar alguma coisa com a empresa? Por quê?
E quando você leva alguma demanda para a justiça, você tem risco, né? Você tem a possibilidade de ganhar e tem a possibilidade de perder. Nós não sabemos como vai ser a decisão do TST, né? Mas fazer um acordo, é melhor assumir o risco de o TST dar uma decisão, ainda que ele exclua a obrigação da empresa de pagar os dois, mas dentro de uma tendência que ele vai abraçar o que está previsto em lei, né? Do que a gente já num acordo e abrindo mão de alguma coisa, né? É óbvio que o ministro fez a ponderação, e aí ele usando as palavras do próprio ministro, o que ele disse? Eu fiquei mais tranquilo quando eu soube que a empresa também paga uma gratificação de função. Ele falou, não, eu me senti um pouco mais tranquilo. Aí qual foi a proposta que o ministro elaborou? Ele elaborou a seguinte proposta: que se pegue o adicional de periculosidade e a gratificação de função e faça virar um adicional específico no percentual de 25%. Então manter-se-ia, né, o ADC de 30%, mais esse outro adicional, que seria a junção, né, a união do periculosidade com a gratificação de função, e se transformaria em um. Qual a arguição do ministro? É de que a empresa poderia excluir, tirar a gratificação de função. Para alguns casos, a empresa até pode, para os casos futuros, por exemplo. Mas no nosso entendimento, para os casos passados, que é da maioria dos carteiros motociclistas, porque não existe o concurso há muitos anos, se não me engano desde 2000, desde 2002, aliás o histórico foi feito inclusive de maneira bem detalhada pelo diretor, né, hoje advogado, o Fabrício, né, a empresa. Por que ela criou a gratificação de função? Porque uma vez não mais realizando concurso público, né, ela precisava de alguma maneira ter contingente de trabalhadores para desempenhar as funções que antes, né, eram desempenhadas pelos concursados. Uma vez não tendo mais concurso, ela tem que criar atrativo para que esses trabalhadores se interessem em executar essas funções. E funções que também requerem conhecimento específico, que requerem, né, para começo de assunto de conversa, a habilitação para você dirigir uma motocicleta, né? E que a empresa tem feito isso através de um recrutamento interno, que também é um concurso, né? E o trabalhador nesse recrutamento interno, que no nosso entendimento é uma forma de concurso, ele tem que preencher os requisitos para que ele possa desempenhar essa função. Portanto, a gratificação de função não é algo que se tira assim com tanta facilidade, né? É algo que, no caso, especialmente dos trabalhadores que já estão há 10 anos, no nosso entendimento já incorporou ao contrato individual de trabalho, conforme o súmula do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Então, assim, para os casos de trabalhadores que já estão há 10 anos no exercício dessa função, nós temos o entendimento, segundo súmula e posicionamento do próprio Tribunal Superior do Trabalho, que essa gratificação não pode ser suprimida. O que não quer dizer, obviamente, na prática, que a empresa não vai fazer ou não faça. Por quê? Porque essa empresa, lamentavelmente, ela é expert em descumprir a lei, né? A empresa, ela faz e faz mesmo, e ela joga passivo trabalhista para o futuro, né? Por quê? Porque é uma forma de você, né, administrar, ter uma gestão financeira, enfim, deixa a dívida, deixa o passivo para as administrações futuras, né? E o trabalhador que se ferre no presente. E a verdade é essa. Só concluir, depois a gente abre para as questões. Então, mas nós, obviamente, abrimos espaço para conversar. Mas chegamos à conclusão que na próxima audiência do dia 21 não haverá nenhuma possibilidade de acordo, e o que nós defenderemos lá em Brasília é, primeiro, que essa questão nem deveria estar sendo julgada pelo TST em Brasília, né? Essa manobra da empresa, espero que os ministros se convençam de que não é competência lá da SDC julgar esse dissídio, dada a sua complexidade, enfim, mas se a SDC entender que eles que devem decidir, né,
que decidam no sentido, conforme a própria jurisprudência, os próprios posicionamentos do TST, que existe sim a possibilidade de se cumular o ADC com o adicional de periculosidade, né? Por quê? Porque são direitos absolutamente distintos, que têm natureza jurídica, fundamento jurídico diferente, diverso, e a gratificação de função também se mantém pelas suas especificidades, pelas suas características e pelos motivos que elas foram criadas, e especialmente para aqueles trabalhadores que já estão recebendo e já estão no exercício dessa função há 10 anos, que isso já incorporou ao contrato de trabalho desses trabalhadores.